Todas as coisas são espirituais para mim. O Senhor falou em Doutrina e Convênios, seção 29. Tudo, tudo na verdade é espiritual. Até aquela nossa conta, nosso financiamento, até mesmo a nossa fatura do cartão de crédito, tudo é espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos ao nosso curso Onde Encontrar a Paz, a versão para casais. Esse curso é do Instituto Belo Horizonte, ele é exclusivo e você não encontra ele em outro instituto hoje. Então é uma honra ser seu professor. Se você tiver de 18 a 30 anos, não importa onde você more na galáxia, você pode se matricular. Você entra na descrição aqui desse podcast, na descrição do podcast, e então você lança a sua frequência e fica valendo para você, para os seus créditos, para você receber diploma onde você mora. É um curso de 8 aulas, você precisa de 3 coisas. Frequência, você tem que assistir às aulas. Você precisa ler o material que a gente coloca como designação, você encontra na bio do Instituto Belo Horizonte, na bio do Instagram, está lá disponível todo o material para leitura. E no final do curso, a gente eleva, a gente tem uma experiência de aprendizado, a gente eleva um momento de aprender um pouco mais. A gente não é uma avaliação, é crescer junto em conhecimento. Então, com essas 3 coisas, você garante o seu crédito. Seja bem-vindo ao Instituto Belo Horizonte. Se você tem de 18 a 30 anos, por favor, não esqueça de lançar a sua frequência. Queria dizer que é uma honra, meu nome é Regis, os mais íntimos me chamam de... Meu nome é Reginaldo, quer dizer, os mais íntimos me chamam de Regis, eu fico feliz quando tem essa intimidade. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, essa parte que é exclusiva para casais, é onde encontrar a paz. Nós podemos encontrá-la na autossuficiência financeira. Queria dizer que, com a minha experiência de bispo, eu já vi muitos casamentos ou acabando ou deteriorando. Tudo por causa de finança. Eu queria dizer que aquele pastel, aquela bala, aquele chocolate, do final da tarde, quando bate uma fome, multiplicado por 10, por 20, pode retirar o dinheiro para se pagar uma conta em casa. Se não for devidamente controlado, se não for devidamente conduzido os gastos, eles vão de encontro ao bolso. E quando o bolso explode, o amor costuma passar por alguma fragmentação. Então essa aula é para fortalecimento dos casamentos, porque eu já vi casais perderem a paz por isso. Eu já perdi muitas noites de sono. Eu já perdi a minha paz com dívida. Eu sei como é se você está enfrentando isso, e não é fácil. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. E ele nos ensinou algumas coisas para termos paz. E uma delas é adquirirmos das características de Cristo naquilo que concerne a dinheiro. Nós precisamos ser muito sábios, nós precisamos ter muito autodomínio, nós precisamos ter muita perspectiva de futuro. São essas coisas que Cristo tinha muito bem. Se nós não tivermos, nós não saberemos controlar o nosso dinheiro. Nós precisamos adiar algumas coisas, alguns prazeres, eles precisam ser adiados. Nós precisamos ter uma visão de futuro, se nós quisermos, então, termos paz financeira. Algumas vezes, o Senhor ensinou sobre dinheiro. Jesus Cristo, pelo menos 8 vezes, ele falou sobre dinheiro. Vocês se lembram? A moeda da viúva, ele fala de um peixe, né? Pede para que Pedro tirasse o dinheiro da boca de um peixe, não sei se vocês se lembram. Tem uma parábola dos talentos, onde talento não é aptidão, talento é realmente uma moeda que existia naquela época. E em Lucas 16, o Senhor nos dá uma visão interessante sobre não podeis servir a Deus e a Mamon. Foi quando Jesus Cristo nos passa que tem um momento onde o dinheiro ele deixa de nos servir e passa a ser um ídolo. Onde nós temos 2 opções.
Deus ou o dinheiro, e muitas vezes podemos optar por ele. Ou podemos nos envolver de tal maneira com o dinheiro que ele então assume os nossos pensamentos, os melhores e os piores. Nos momentos de dívida, você concentra o seu pensamento nisso. E nos momentos de riqueza, você também concentra o pensamento nisso. Não existe nenhum problema em ser rico. Não existe nenhum problema. Desde que Deus continue sendo o nosso Deus. Cristo continue sendo o nosso Salvador. E o nosso dinheiro é a serviço de Deus. É a serviço do reino de Deus. É a serviço do Evangelho de Cristo. E também das coisas que sonhamos e desejamos na vida. Aí assume uma posição interessante. Há pouco tempo eu vi uma coisa muito legal. Foram aquelas 7 vacas magras e as 7 vacas gordas do sonho de José, lá do Velho Testamento, vocês se lembram? Mas eu vi uma pessoa falando isso a respeito do nosso dinheiro do dia a dia. E a pessoa estava falando que muitas vezes nós estamos na época das vacas magras e estamos agindo como se as vacas estivessem gordas. Não temos um controle financeiro, gastamos demais da conta, fazemos dívida como se não tivesse um limite no nosso cartão. Então, isso é uma forma de que o dinheiro assume uma postura muito acima do meu casamento, muito acima das minhas expectativas, muito acima das coisas de Deus. Eu não quero entender, eu não quero adiar os meus prazeres. Eu quero ter os meus prazeres agora, mesmo que a vaca esteja magra. Mas também tem aquele momento onde as vacas estão gordas. E quando a vaca está gorda, é o momento onde eu não me lembro de pessoas que as suas vacas estão magras. Onde eu quero que a minha vaca somente engorde, 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 tenha mais e mais. E eu não me importo com o benefício, nem com a piedade, nem com as outras pessoas, e nem toda a forma ilícita para poder engordar essa vaca. É ídolo. Como Jesus Cristo falou que todas as coisas são espirituais, tudo é espiritual, inclusive esse equilíbrio. Isso é muito perigoso, isso a gente precisa entender. E tem uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês já perceberam. A conferência geral, se eu não me engano, é a do mês de abril. Eu não tenho certeza para passar para vocês, mas uma eu tenho certeza, pelo menos a de abril, é quando tem uma pessoa que vai prestar contas das finanças da igreja. Vocês já viram isso? Ele fala que tem um departamento e que tem empresas que fizeram, então, toda uma vistoria sobre as coisas da igreja e que chegaram à conclusão que está tudo ok. Então, a igreja ela é tão sábia que ela mostra, através de exemplo, como que as coisas funcionam. Como que nós podemos seguir exatamente o caminho da igreja. Todos nós que estamos ouvindo aqui sabemos, a igreja é uma igreja milionária, na verdade é uma igreja bilionária. Mas ela começou com 6 membros em 1830 e passou por todo tipo de dificuldade financeira para chegar hoje em algo que a igreja, toda a conferência geral, ou pelo menos uma por ano, ela fala que tudo o que ela gastou está abaixo daquilo que ela recebeu. Ela mostra essa sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês exatamente o que foi dito na conferência de abril de 2024, para nos servir como casais, o que fazermos da vida. Diz o seguinte: as despesas e os recursos da igreja do ano de 2023 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e orçamentos aprovados pela igreja. A igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Queria então sublinhar alguns pontos com vocês do que a igreja nos ensina como administrar dinheiro, como ela faz,
como que a igreja agiu para poder chegar onde chegou. Primeira coisa que ela fala, e gostaria que vocês pudessem gastar um tempo de estudar também essa parte que está na Liahona, que é simplesmente o relatório do Departamento de Auditoria da igreja. Então ele fala que os recursos da igreja são registrados e administrados. Eu pergunto para você, você tem um registro de quanto você ganha e de quanto você gasta? Eu já vi pessoas que não gostam muito de estar vendo a fatura do seu cartão de crédito, porque ela não tem certeza se o dinheiro que ela ganha dá para pagar aquilo. Eu não sei se é o seu caso, mas tem assim. Tem pessoas que elas não sabem quanto ganham. Elas têm uma noção, mas esquecem daquilo que abate do nosso salário, são os impostos, são outras questões que a gente tem, que o dinheiro já sai dali. E às vezes a gente se perde com isso. Então registra, administra esse dinheiro. A igreja fala sobre práticas contábeis. Eu não sou nenhum especialista em conta, mas é muito fácil a gente entender que eu ganho um tanto, eu tenho que gastar abaixo daquele tanto, senão eu vou ter problema. E a igreja fala que ela trabalha com normas orçamentárias. Eu gostaria de fazer a pergunta para nós. Vocês, como casal, já estipularam quais são as normas dos gastos? Já está devidamente acertado entre vocês quanto vai gastar por mês em lanche, em sair com as crianças, sei lá com mais o que? Existe norma? Existe alguma forma de observação dessas normas? Existe um controle devido disso, muito bem administrado? Os dois, você e a pessoa que você é casado, os dois gastam muito, são esbanjadores? Os dois são mais contidos? Um de vocês dois é muquirana, mão de vaca, pão duro? Porque todas as coisas são espirituais. Um pão duro pode impactar negativamente. Agora, sabedoria é um atributo de Deus, é um atributo de Cristo. Cristo foi muito sábio. Cristo foi muito temperante, equilibrado. Então, são coisas que a gente percebe que existia em Cristo, que se existir em nós, a nossa prática com dinheiro começa a ser uma prática espiritual. Então, se nós adquirirmos as características de Cristo, nós saberemos lidar com o dinheiro de forma com que seja uma bênção na nossa vida, subordinada a Deus, a qual nós temos controle e não somos controlados por Ele. No mesmo relatório da igreja, mais embaixo, diz o seguinte, que a igreja se mantém dentro de um orçamento. Lembrando que nós que somos da igreja, nós já temos 10% a menos do nosso salário, porque não nos pertence, que é o dízimo do Senhor. Aí vem uma porcentagem também das nossas ofertas, que elas são generosas, vão de acordo com cada um, mas tem essas ofertas também. Então, nós mantemos dentro de um orçamento do qual já é 90% que a gente gasta, menos que 90% do que eu ganho, mais todos os descontos. E a igreja então ensina a evitar dívidas. Estamos dispostos a atrasar alguns prazeres. O melhor desconto é quando eu não preciso comprar. Esse é o melhor desconto de todos. Mas quando eu preciso comprar, está sendo com sabedoria, está tendo conversa, os dois estão sabendo do que está acontecendo, dá para esperar um pouco para comprar à vista, dá para financiar de forma que não prejudica. Então nós precisamos analisar muito bem as dívidas que nós vamos entrar nelas. E a igreja ainda ensina a economizar para momentos de necessidade, que esses momentos vão surgir na nossa vida. Essas são algumas das coisas que nós aprendemos com a igreja, em agir com dinheiro,
em fazer com que o dinheiro nos traga paz. Essa é uma das funções do dinheiro, nos ajudar a dormir melhor, nos ajudar a ter sossego, nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, pagando as nossas dívidas, comprando algumas coisas melhores, fazendo com que minha família tenha conforto. E é isso, e isso dá paz. Saber que os nossos filhos podem estudar numa escola melhor, que eu posso me alimentar melhor, que eu posso ter um carro melhor, isso é muito bacana na nossa vida. Então, eu gostaria que, se você pudesse parar o áudio agora e pensar quais são algumas das características de Cristo que o casal precisa ter para poder saber lidar com o dinheiro. Para que o dinheiro não se torne um ídolo, não se torne mamon. O que uma pessoa precisa fazer para que dinheiro não seja o seu Deus? Para que o dinheiro seja um servo? Para que o dinheiro abençoe a sua vida e abençoe o reino de Deus? Quais características? Tudo é espiritual. Tudo é. Gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que eu já observei de pessoas que tiveram sucesso ou insucesso. Alguns são também a minha história e a gente pode aprender um pouquinho juntos aqui. Você sabe quanto seu cônjuge ganha? Você sabe qual que é o salário, qual que é o total, o valor que entra na sua casa? Quando nós nos casamos, Paulo ensina muito bem que nós nos tornamos uma só carne. E eu queria dizer para vocês que todo casal que eu conheci até hoje, que não sabem quanto está entrando de dinheiro, quanto que os dois ganham, não se deram muito bem na vida. Então, precisamos ser transparentes com o que nós ganhamos, com o que nós gastamos. Eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa doida com pastel e caldo de cana. Doido, maluco com isso. E que muitas vezes eu já caí nessa. Compro hoje, compro depois, compro mais um. E quando nós vamos somar isso no final do mês, retira leite dos filhos, retira um fragmento da conta de luz, retira sossego, causa briga. Isso é descontrole. Eu não percebo na vida de Cristo nenhum momento que ele foi descontrolado, que ele deixou de ser transparente, seja em falar o que era bom, o que era ruim, mas tinha transparência. Queria pedir para que, se existe alguma conduta não condizente com isso no seu casamento, melhore. Eu conheço uma pessoa e me impactou muito, e ele então falou assim comigo: Reginaldo, eu tenho uma coisa comigo, uma lei comigo. Eu sou o provedor. As despesas da minha casa, quem precisa suprir sou eu. No papel que o Senhor designou, minha esposa não deveria se preocupar com dinheiro. Ela deveria se preocupar com outras coisas, não era o papel dela. Então eu achei muito bonito isso. E não estou colocando como algo machista, feminista, nada disso. As divisões de papéis, eu acredito que uma mulher se sinta muito mais segura de um homem que está pronto a suprir as necessidades de um lar. Mas ela também pode trabalhar. Mas ele então fala que ele sabia quanto a esposa ganhava, mas ele não mexia no dinheiro dela. Ela poderia fazer o que ela bem desejasse com o dinheiro. O dinheiro dela não era contado para o orçamento familiar. E se algumas vezes que ele havia entrado em alguns apertos, ele então a pedia emprestado. Eu achei isso muito bonito. Não estou falando que é correto, eu só estou falando que é uma visão interessante de finanças de alguém que era muito feliz, no qual a esposa tinha um trabalho, sim, porque ela gostava, ela sentia melhor com ela mesma, porém ele não fazia uso disso. Sei que isso não é a realidade de nós, não é, de muitos de nós,
mas pode ser algo a se pensar, né? Será que para nós homens seria possível deixar com que nossas esposas tivessem o dinheiro dela, da forma dela, gastasse com o que ela desejasse? Caso contrário, que sejamos uma só carne, que os nossos orçamentos estejam juntos e que sejamos transparentes com isso. Se tem uma coisa que eu tenho testemunho, é do dízimo. Para mim, o dízimo é algo que não é dessa terra, é divino. E o acerto anual do dízimo é chamado a família, porque é algo familiar, é algo da estrutura da família, é algo santo. Então nós sempre precisamos entender se os dízimos estão sendo devolvidos de maneira honesta, porque o Senhor, Ele recompensa os que são fiéis. As nossas ofertas precisam ser generosas e a generosidade, isso varia de pessoa para pessoa, o seu valor. Uma moeda para a viúva foi tudo que ela tinha. Então eu gostaria de dizer que nessa questão financeira, ser fiel ao dízimo é uma segurança para o seu casamento. Tudo é espiritual. O dízimo devolvido ao Senhor da maneira correta está fazendo com que o seu casamento e o meu seja feliz. É realmente uma segurança que nós temos, segurança para nós. Queria dizer também a respeito de algo chamado cartão de crédito, no qual nós somos enganados com uma segurança de prestações, mensalidades, ou que vem na fatura de R$100, mas a coisa tem um valor de 1.000. O valor é altíssimo. Gostaria de dizer que muitas vezes nós somos enganados, e aquela história que a gente escuta que tinha no milagre do perdão do camelo, que vai entrando na tenda, na barraca da pessoa e coloca o nariz, coloca o pescoço, coloca as pernas para dentro. Essas são as dívidas que não são controladas, as coisas que não são conversadas, aquilo que nós gastamos a mais, aquilo que nós não somos transparentes e de repente se torna algo onde num momento de fraqueza, num momento de tristeza, num momento de nervosismo, num momento de crise financeira, eu já vi casamentos ruírem, acabarem, deteriorarem. Finança é algo que precisa ser conversado, deliberado, precisa ser colocado como algo importantíssimo para a sobrevivência de um casamento. Qualquer coisa disso está acima do respeito que eu tenho pela minha esposa. Qualquer gasto meu de não forma pensada está acima da estrutura mais sagrada que tem na terra, que é a nossa família. Qualquer coisa que eu descontrole, eu posso estar prejudicando a minha estrutura familiar. E um dia, quando faltar comida, quando faltar alimento, quando faltar alguma coisa, também faltará a paz. Novamente eu volto à pergunta: quais características de Cristo que uma pessoa precisa ter para saber lidar com dinheiro? Quando a gente olha para Cristo, nós podemos entender. Ele tinha 3 anos para fazer um ministério, mas ele foi uma pessoa totalmente transparente com seus apóstolos, totalmente transparente com as pessoas. Você não vê ele entrando em dívidas para poder montar o seu ministério. Ele pediu para que os seus apóstolos saíssem sem bolsa, sem alforje, que contasse com as coisas de Deus. Você percebe que Jesus Cristo não colocou nada que pudesse prejudicá-los, que pudesse endividá-los, que pudesse retirar deles essa coisa que é da honestidade. Cristo era honesto. Cristo era transparente em dizer: você tem que contar com Deus.
nós temos que contar com a benevolência das pessoas. Era ele ensinando: nós não vamos nos endividar, nós não vamos fazer coisas para poder retirar a nossa paz, ou que as pessoas nos persigam, ou que a gente tenha que deixar de estar no ministério para poder trabalhar, para poder pagar as dívidas. Jesus Cristo viveu de acordo com as suas necessidades. No templo nós aprendemos muito sobre isso, né? O suficiente para as nossas necessidades. E não é para a gente aprender a gastar, a conquistar menos dinheiro. É para a gente aprender a pagar as coisas de acordo com as nossas necessidades. Qual que é a minha necessidade hoje? Então hoje eu preciso de tanto para as minhas necessidades. E todas as outras coisas podem ser adiadas ou pode ser simplesmente tomada uma decisão deliberada entre dois. Podemos comprar isso para suprir uma nova necessidade que surgiu. Mas sempre precisa ser o suficiente para a minha necessidade. E uma outra parte precisa ser guardada para as necessidades que um dia virão. Nós pertencemos a um reino onde nós precisamos estar preparados para algumas coisas que virão. Nós temos filhos que irão para a missão, nós temos a nossa velhice que podemos ir para uma missão, nós temos um monte de coisa pela frente para poder fazer e nós precisamos estar preparados para isso. Gostaria de encerrar somente contando a história e lendo de Jacó no capítulo 2, quando Jacó coloca no livro de Mórmon para os nefitas uma coisa muito interessante. Antes de buscar riqueza, Jacó 2,18, buscai o reino de Deus. Antes de você buscar qualquer coisa, antes de você terminar sua faculdade, buscar estudo, antes de mandar os seus currículos, antes de mudar de carreira, ele está dizendo, busca o reino de Deus. E depois de haver desobtido uma esperança em Cristo, olha só, conseguireis riquezas. E depois de haver desobtido uma esperança em Cristo. Qual que é a sua esperança? Qual esperança que Cristo te dá? O que você tem certeza que você pode esperar em Cristo? Você pode esperar em Cristo por um mundo melhor? Você pode esperar em Cristo por uma situação econômica melhor? Você pode esperar em Cristo por uma vida financeira melhor? Tudo é espiritual. Guardar os mandamentos quer dizer uma vida melhor. Então Jacó diz, depois de obtermos e termos essa certeza dentro de nós, nós vamos conseguir riquezas se as procurarmos. Porque todas as pessoas que têm uma esperança em Cristo, todas as pessoas que têm um novo nascimento em Cristo, todas as pessoas que adquirem um novo comportamento em Cristo, todas as pessoas que procuram fazer exatamente o que Cristo fez, são pessoas controladas, são pessoas amáveis, são pessoas aciadas, são pessoas com uma moral devida, são pessoas com projetos onde se beneficia a mim, a minha esposa, os meus filhos, a sociedade. Todas as pessoas que nascem em Cristo se preocupam com o próximo, ajudam o próximo. E para isso a gente precisa ter dinheiro para ajudar o próximo. E ele fala que quando nós adquirirmos essas riquezas, que a gente precisa procurar com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, de alimentar os famintos, de libertar os cativos e de confortar os doentes e aflitos. Em 1 Timóteo, Paulo diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas desfrutarmos. É Deus que nos dá tudo para a gente desfrutar.
Quem nos dá o carro é Deus, porque o carro é espiritual. Quem nos dá a nossa casa é Deus, porque a casa é espiritual. Quem me ajuda a pagar as minhas dívidas é Deus, porque tudo é espiritual. Quanto mais espiritual, mais eu tenho controle sobre as minhas finanças. Mais eu terei transparência com a minha esposa. Eu estou usando o meu exemplo, mas cada um se coloque nele. E Paulo então diz no versículo 18 de 1 Timóteo 6, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de bom grado, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Paulo coloca dentro disso a vida eterna. O dinheiro é espiritual. Da forma com que gastamos, da forma com que administramos, da forma transparente que colocamos com a nossa família. Você já ensinou seu filho a gastar bem dinheiro? Você já ensinou bem o seu filho a multiplicar o dinheiro? Você já ensinou o seu marido a gastar bem o dinheiro? Você já ensinou bem a sua esposa a gastar bem o dinheiro? Vocês já colocaram sobre a mesa as despesas e conversaram que para alcançar a vida eterna, aquilo que está em cima da mesa, precisa estar sob controle? Já entendemos que a nossa vida eterna pode estar em risco se eu não coloco o dinheiro onde ele precisa estar. Dentro do meu bolso, dentro de aplicações financeiras, me servindo ao reino de Deus, não retirando o meu sono, não retirando a minha paz e não se tornando um Deus no qual eu largo e abandono todas as minhas expectativas espirituais para poder tê-lo. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse momento desse curso Onde Encontrar a Paz. Que vocês encontrem a paz na autossuficiência financeira. Muitíssimo obrigado. Não esqueça de lançar sua frequência. Eu deixo então todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.